Amigas e amigos, um aspecto fundamental para se considerar, para se avaliar nesse processo todo envolvendo o presidente golpista Michel Temer, essa denúncia que foi agora arquivada na votação na Câmara dos Deputados, é a origem da acusação. Ela é uma acusação viciada, tem um vício de origem, porque partiu de uma figura desclassificada, que é o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, no âmbito de um processo também desqualificado e desclassificado, que é a Operação Lava Jato. A coisa toda partiu de lá. Ou seja, não tem nenhuma consistência a denúncia por conta desse vício de origem. E é necessário, portanto, antes de a gente pensar nas manobras vergonhosas feitas pelo presidente golpista, pensar também que houve manobras vergonhosas de quem fez a acusação. Isso é fundamental para a gente entender o que significa o Fora Temer no âmbito do Fora Golpe. Porque o Fora Temer, pelo Rodrigo Janot, pela Operação Lava Jato, interessa a quem? Interessa ao Grupo Globo. Essa facção do golpe ligada ao grande capital internacional, ao projeto neoliberal, aquela história que eu comentei aqui recentemente, no vídeo passado. Quer dizer, o povo fora da política, a política e a antipolítica. Rodrigo Janot, Operação Lava Jato, Globo, é a antipolítica. Ou seja, é o mundo da corrupção, aquela história. Engula a reforma da Previdência, engula a reforma trabalhista, engula a PEC 55, engula o projeto neoliberal, seja escravo e abaixa a cabeça. Nada de participar de política. A lógica do poder judiciário é esse poder corrompido, todo permeado de corrupção, que o povo não passa nem perto, o povo simplesmente fica ouvindo aí pela mídia, pelo Grupo Globo, sobretudo, que é combate à corrupção, que é a moralidade, esses grupelhos, instrumentalizando esses grupelhos fascistas, esses nichos de corrupção, os esgotinhos que eu falo aqui, sempre, antagonista. A Operação Lava Jato está cheia disso, só olhar os perfis deles no Facebook, que eu sempre falo aqui, sempre lembro, é importante, o perfil do Sérgio Moro, que está lá maquiado com a esposa dele, a advogada Rosângela Moro. Ele não tem sequer a dignidade de mostrar na cara e põe a esposa para fazer esse trabalho sujo. Cheio de antagonista lá. Do Carlos Fernando dos Santos Lima, esse depravado. A entrevista que ele deu na Folha é uma depravação. Comentei aqui recentemente essa entrevista. Deltan Dallagnol, que anda vendendo livros, palestras aí. O que é isso? Se não corrupção. É o Poder Judiciário, a cara do Poder Judiciário é isso aí. Impermeável ao povo e cheio de malandros. Aí dizendo que defende a democracia, que combate a corrupção. Então, é o modelo golpista do projeto neoliberal. Portanto, esse sepultamento aí dessa denúncia contra o Michel Temer, na verdade, é meio que um tiro pela culatra, podemos dizer assim, porque isso fortalece tiro pela culatra do Rodrigo Janot, do Globo, Grupo Globo. Porque isso fortalece o Temer. Agora põe a faca no pescoço dele querendo a reforma da Previdência. Como é que ele vai arranjar 330 votos se ele conseguiu agora só 263 votos? Aí estão dizendo o seguinte, que ele vai ter que rebolar. Vai ter que ir atrás aí de liberar emendas, verbas e não sei mais o que, para conseguir esses 330 votos. Não tenho dúvidas que a mídia, o Grupo Globo, sobretudo, vai jogar pesadíssimo com isso. Vai para cima desses deputados, senadores, etc. Vai para cima. Vai ser um jogo duro, um jogo sujo. Está aí hoje, a mídia repleta disso. O Rodrigo Maia mesmo andou dizendo aí, que ele afirmou que o Temer perdeu apoio e não tem votos suficientes nesse momento para aprovar a reforma da Previdência. Agora, se ele não vai aprovar a reforma da Previdência, com certeza cai fora. Assim é o jogo. Essa turma não é de brincadeira, são facções barra pesada, facções do projeto neoliberal. Não é de brincadeira o jogo deles. Não à toa que o Temer já saiu, inclusive, acenando com essa história de parlamentarismo. Já fala para 2018, falou aí numa entrevista na Band News. O que eles estão querendo com isso? Olha aí, deixa comigo aqui que eu vou tentar fazer aí entregar para vocês a reforma da Previdência, mas antes já estão falando de reforma política, que a reforma política é deles, é para acabar com a representação popular, a representação do povo, cláusula de barreira e tudo o que a gente sabe que é a reforma política da direita, para alijar o povo das decisões políticas, da participação na política. Nesse sentido, não cabe ilusão quanto a isso.
Não é mesmo o PT, às vezes tem uma certa ilusão, um partido grande e tal. A questão não é de tamanho, a questão é de representação política, de linha ideológica. Eu não acredito que o PT entra nisso, agora principalmente com a nova presidenta aí, a Gleisi Hoffmann, senadora, né? Ela é uma mulher de fibra, combativa. Ela certamente não vai se deixar levar por essa pantomima, mas tem setores do PT que às vezes se ilude com isso, achando que eles vão ser beneficiados ou que eles vão ganhar alguma coisa com reforma política, com esse perfil neoliberal da direita golpista. Né? É isso. Não, eles estão um pouco se lixando para a popularidade e impopularidade do Temer. O que eles querem é ver se o Temer tem condições de bancar os 330 votos para aprovar a reforma da Previdência. É isso que interessa para eles. O resto é perfumaria. Né? Aí o discurso que está aí na mídia, por exemplo, vejam como o sentido da ilusão, né? Que não se deve ter ilusão com esse processo todo, né? Que o PT sai ganhando com isso, né? Que ele se fortalece para 2018. Isso é mera ilusão. O PT não ganha nada com isso, nem a esquerda, nem nenhum setor progressista. É preciso ter consciência que nós estamos vivendo um golpe. Não é um piquenique, não é qualquer coisa, é um golpe de âmbito mundial, né, fundamental na geopolítica, na geoestratégia militar, na geoestratégia econômica do mundo, né, principalmente aqui na América Latina. Não é uma coisa qualquer. Né? É só pegar o exemplo de 64, o que aconteceu em 64, aquela sucessão de golpes, né, banho de sangue no Chile, né, e aí em outros países aquelas ditaduras sanguinárias, genocidas. Não é coisas de brincadeira. Nós não podemos brincar com a história, com os fatos, com a luta de classes. É preciso ter consequência nas coisas. Mesmo o movimento sindical tem setores aí iludidos que na reforma trabalhista é possível salvar alguma coisa. A lógica do projeto neoliberal não inclui sindicatos, nem nos moldes daqueles da época da ditadura militar, quando teve lá as intervenções. Agora o jogo é mais pesado contra o movimento sindical, porque o movimento sindical representa o trabalho, é a cara, trabalho e capital. Eles vão deixar o movimento sindical? Ilusão, pura ilusão. É preciso organizar tudo isso, fazer a resistência ao golpe e ao projeto neoliberal. Né? Essa que é a questão. Né? A Folha tem 2 editoriais hoje muito ilustrativos. Eu sempre falo aqui que os editoriais, eles fazem editoriais exatamente para pautar o resto dos veículos de cada grupo, né? A Folha fala aqui dessa questão toda dos escândalos, que o Michel Temer vai continuar aí com escândalo, com denúncias, não sei o quê. Diz aqui, com perdão no lugar comum, diga-se que a vida continua. Continua com seus escândalos e denúncias, nada fazendo crer que se caminhe para o fim das investigações, com a perspectiva de reformas econômicas importantes e de uma lenta recuperação, com o crescente alheamento entre eleitores e seus representantes. Eles fazem essa pregação constante. Quer dizer, político é outra coisa, é um mundo lá, né, que não é de povo. O povo não tem que se meter com política. É antipolítica. Vai ter, a Folha está dizendo, com a perspectiva de reformas econômicas importantes. Reforma da Previdência, olha aí como o jogo é. E uma lenta recuperação. Recuperação dentro do projeto neoliberal, com essa crise estrutural que nós estamos vivendo em âmbito mundial. Quer enganar a quem? Politicagem aqui da Folha. O Estadão é muito sintomático isso. O Estadão faz diariamente ele faz 3 editoriais, os 3 na mesma linha. Primeiro dizendo que, o título diz aqui que é a vitória da responsabilidade, a vitória do Temer. Vou só ler aqui o lead, né, a apresentação do editorial, que diz que a exigência de 2/3 da Câmara para autorização de instalação de processo contra o presidente serviu para impedir que uma denúncia inepta agravasse a crise. A denúncia é inepta mesmo. Agora, porque parte disso aí, né, de um desclassificado, de um processo desqualificado. O Janot e a Operação Lava Jato. Agora, ele está falando isso do Temer, né? E defendendo o Temer. Eu venho falando aqui o Estadão, porta-voz de uma facção do golpe, o Grupo Globo de outro. Mais explicitamente, quero dizer. A outra fala da questão da Venezuela, fala que é uma ditadura escancarada, e também a apresentação do editorial diz o seguinte: é esse o socialismo do século XXI que os bolivarianos que ainda restam na América Latina e o PT e o PCdoB teimam em aplaudir. Veja como a questão se liga. Por isso que eu falei que o golpe no Brasil tem um papel fundamental, né, na geopolítica, na geoestratégia, na geoeconomia.
Né? O outro editorial diz aqui que o povo ficou em casa. Para irem às ruas, os cidadãos precisam de uma motivação muito clara. Não se troca um governo como se troca de camisa. Lógico, a diferença do Lula, da Dilma e do Temer é que tem a mídia. A mídia estava a favor. Né? Aí do impeachment fraudulento da Dilma, do golpe. Por isso que eles jogaram pesadíssimo para fazer aquelas manifestações, instrumentalizando e financiando esses grupelhos fascistas aí, golpistas. Né, os nichos de corrupção, que eu falo sempre aqui, antagonistas, Joyce Hasselman, essa turma aí da Jovem Pan e etc. Né? Agora, por que não teve povo na rua? Porque primeiro que eles estão divididos nas facções do golpe, fica Temer, fica golpe, e o outro, fora Temer, fica golpe. Né? E segundo, porque eles não têm nenhum interesse em pôr povo na rua, porque o povo para eles é um perigo. O povo de verdade, não aquelas massas manipuladas aí na marcha do golpe, do impeachment fraudulento. Povão mesmo, né, que sente na pele, sente no dia a dia as mazelas de um processo como esse, como é a aplicação aqui do programa do golpe do projeto neoliberal. É isso aí, esse é o resumo da ópera. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.